Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus juntos, com um sermão intitulado Culto Santo. O culto é uma cerimônia dada ao povo de Deus como um santo dever e uma forma de expressar reverência a Deus. Portanto, se alguém não oferece culto a Deus, a sua vida de fé não pode ser considerada como uma verdadeira vida de fé. Na Bíblia, Deus nos dá os santos mandamentos, uma forma de como temer a Deus e amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma e com toda a nossa força. Deus nos ensina que é uma virtude para o verdadeiro povo de Deus obedecer a esses mandamentos corretamente. Portanto, o culto nunca deve ser abolido, sob nenhuma circunstância. O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Através dos exemplos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus nos ensinou o caminho correto e a direção que devemos seguir. Portanto, vamos sempre seguir a liderança de Deus, para que todos nós possamos entrar no eterno reino dos céus. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 6, para entender a vontade de Deus. Capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Como sabemos bem, Daniel foi escolhido como um dos 3 presidentes daquele reino durante o seu cativeiro, e foi confiado a ele uma posição importante de governar sobre o reino. Porém, já que tal posição em destaque de um presidente foi dado para Daniel, que era um dos cativos trazidos de Israel, as pessoas daquele reino tinham inveja dele e até o odiavam. Por isso, as pessoas daquele reino sempre procuravam maneiras de incriminar Daniel, para que ele perdesse a sua alta posição. Como essa era a intenção deles, eles até criaram um plano, dizendo: já que Daniel adora a Deus e sempre oferece orações a Deus fielmente, vamos criar uma armadilha para ele, usando a sua fé em Deus. Mesmo que Daniel fosse um cativo de uma nação diferente, ele tinha uma das posições mais altas, governando sobre o reino deles. Por isso, os sátrapas tinham muita inveja dele, como o provérbio que diz: uma pedra rolante substitui uma pedra que está profundamente enraizada. Já que Daniel era diligente e uma pessoa fiel em cada aspecto, eles não puderam achar nenhum motivo para incriminá-lo. Assim, eles criaram um plano para atacá-lo por meio da sua fé. Vamos ver como eles tentaram acusá-lo no versículo 5. No versículo 5 está escrito: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus, em outras palavras, se não usarmos o fato de que ele guarda as leis de Deus, não há nada com que podemos acusar esse homem. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores,
concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Havia 3 presidentes, e Daniel era um deles. Os outros presidentes, exceto Daniel, e os 120 sátrapas, que eram seus subordinados, se reuniram e sugeriram um decreto. Todo homem que, por espaço de 30 dias, ou seja, por um mês, fizer petição a qualquer Deus, ou seja, adorar qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Eles fizeram com que o rei aprovasse esse decreto para ter efeito por um mês. Assim, eles estabeleceram um esquema para enganar a Daniel. Vamos continuar com o versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, o que ele fez? Quando soube que a escritura estava assinada. Depois que Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele comprometeu a sua fé? É isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção hoje. Se pararmos de adorar a Deus, basicamente é como dizer que não acreditamos mais em Deus. A adoração é um decreto que Deus estabeleceu. É um regulamento que Deus deu e uma lei que Deus instituiu. É por isso que não devemos mudar a maneira de adorar a Deus de acordo com o nosso desejo. Vamos continuar com o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. A adoração e a oração de Daniel a Deus não mudou. Seja antes de saber que o decreto foi assinado, ou depois de saber do decreto. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E, até ao pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti,
ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Embora Daniel soubesse do decreto que foi assinado, ele continuou adorando a Deus e orando a Ele, exatamente como fazia antes. A sua fé não balançou nem um pouco. A oração não faz parte da adoração, uma parte do sacrifício? Louvar a Deus, orar a Deus e compartilhar as palavras de Deus são partes da adoração. Por causa da fé firme de Daniel, ele foi punido pela lei do reino. Embora Daniel fosse colocado nessa situação miserável, sendo lançado à cova do leão, nenhum dano foi causado a ele. Vendo a sua fé, Deus impediu que os leões o atacassem ao fechar a boca dos leões famintos. O rei Dário amava e se importava muito com Daniel, por isso não conseguiu dormir. E se levantou cedo de manhã para descobrir se Daniel tinha sobrevivido. Já que um decreto tinha sido assinado, o rei Dário não tinha escolha a não ser puni-lo, de acordo com o decreto para cumprir seu dever como um executor. Cedo naquela manhã, ele se aproximou da cova dos leões e chamou por Daniel. Ele disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. No versículo 24 está escrito: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. De acordo com a Epístola aos Romanos, capítulo 15, o que aconteceu no passado foi escrito para nos ensinar, não é? O que aconteceu com Daniel é uma lição para nós. Daniel sempre viveu uma vida de fé ao oferecer orações a Deus e fielmente adorar a Deus, ou seja, oferecendo sacrifícios a Deus. Independente do decreto do rei, a vida de fé de Daniel permaneceu a mesma. A sua fé não balançou e nem as suas ações mudaram. Portanto, eu espero que todos nós gravemos em nosso coração outra vez que devemos aprender nesta época com a fé de Daniel, escrita no livro de Daniel, capítulo 6. Enquanto pensamos no porquê Deus registrou a história de Daniel na Bíblia, vamos inscrever em nosso coração a lição que Deus quer nos ensinar. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4. Podemos encontrar o ensinamento de Jesus sobre o culto no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nenhuma parte da Bíblia ensina que devemos parar de adorar a Deus ou abolir a cerimônia de culto se dissermos crer em Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, está escrito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está procurando por essas pessoas.
Deus está buscando aqueles que o adoram, em espírito e em verdade, para que Ele possa dar a eles a salvação, as bênçãos e, no fim, guiá-los ao céu. É por isso que está escrito no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, ou seja, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e em verdade. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Está escrito, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui está escrito que precisamos perseverar. Em que precisamos perseverar? Precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus. Depois de fazer a vontade de Deus, receberemos o que Deus nos prometeu como herança. Quando vemos o ensinamento de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele também enfatizou o assunto do culto durante o tempo de tribulação, nos últimos dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Com o que vocês acham que Jesus estava preocupado sobre o sábado? Ele estava preocupado sobre nós guardarmos o culto. O sábado não é o dia em que honramos e adoramos a Deus? Jesus estava preocupado de que o culto seria negligenciado no tempo da tribulação. É por isso que Jesus enfatizou indiretamente a importância do culto, dizendo, Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Não podemos encontrar isso registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24? Devemos sempre pensar, Deus está sempre conosco, mesmo no meio da calamidade e nas situações difíceis. Qual é a vontade de Deus ao nos colocar nessas situações? Portanto, quando fizermos a vontade de Deus, o que nós vamos receber? A Bíblia nos ensina que nós receberemos o que Deus nos prometeu. Ainda que tenha sido emitido um decreto com o selo real, que é o selo do rei, como foi a atitude de Daniel sobre a adoração a Deus? Ela não mudou, nem antes e nem depois do decreto ser assinado. Há muitas igrejas no mundo, como a areia da praia. Uma mudança de atitude sobre a adoração a Deus aconteceu nessas igrejas para Deus não estar com elas? Todos os desastres que vieram sobre o Egito foram para o povo egípcio que não acreditava em Deus. Aqueles desastres não aconteceram na terra de Gossém, onde os israelitas, que eram do povo de Deus, viviam. Vamos pensar sobre esse assunto de novo e vamos ensinar as pessoas ao nosso redor sobre isso também. Quando vemos todos os desastres acontecendo neste ano, devemos pregar sobre a Páscoa, a verdade da nova aliança, ainda mais, e devemos dizer às pessoas sobre a importância do culto que oferecemos a Deus. Adorar a Deus deve ser santo e com todo o nosso coração em mente. Eu acho que pode haver alguns membros que têm adorado a Deus por hábito, apenas porque é o dia de culto. Porém, o culto do sábado nunca deve ser guardado pela força do hábito. Somos aqueles que têm fé para seguir os ensinamentos da Bíblia, assim como a Bíblia nos ensina. Essa fé não nos guiará ao caminho onde podemos participar da graciosa promessa de Deus? Muitos desastres, sem precedentes, estão acontecendo ao nosso redor. Sempre que algo acontece, penso na vida de fé no deserto. Durante o período de 40 anos no deserto, Deus podia ter guiado o povo de Israel por um caminho mais confortável e seguro, como uma estrada aberta, e não deixar ninguém os atacar. Deus poderia guiá-los a um caminho mais fácil. Porém, Deus guiou os israelitas por um caminho mais desafiador e perigoso, onde eles tiveram que andar por 40 anos, mesmo que fosse uma curta distância até Canaã. Houve muitas dificuldades no caminho deles. Deus os levou a um caminho inesperado, que os fez querer desistir em sua jornada no deserto. Eu creio que não seja diferente hoje. O eterno reino dos céus está se aproximando. Qual é a vontade de Deus?
Qual caminho Deus quer que nós sigamos diante desta situação? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Por favor, tenham uma linda fé para sempre sondar a vontade de Deus, para que todos vocês possam entrar no eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.